Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 3 de novembro, cuja leitura do dia em Atos 26 e Isaías 28 a 31. Pega a sua Bíblia, vamos para Isaías capítulo 29, versículos 1 a 12. Isaías 29, 1 a 12. Diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com meu arraial, e te sitiarei com baluarte, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem um espírito familiar, e a tua fala sobeará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. E num momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, com tufão de vento, e tempestade, labareda de fogo consumidor. E como o sonho de uma visão de noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela, e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, porém acordando, sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede, e assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai, maravilhai-vos, folgai, clamai. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cabaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os vossos profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Misericórdia. Quando eu meditava nesse texto, eu fiquei estarrecido em perceber, eu não tinha me atentado nisso que está sendo dito aqui, porque o único, tinha meio versículo que eu havia, um versículo que eu havia marcado, pintado, né? Como eu gosto de pintar, e separei, né? Fiz uma marcação assim, um cantinho de um trecho a outro trecho, porque era um texto que me faz lembrar de algumas, me apontam para Cristo, tá? Mas não todo esse contexto aqui. E nessa meditação eu fiquei estarrecido. Por quê? Você também tem percebido que há uma certa letargia que parece ter sido instalada na igreja? De que parece que um profundo sono na igreja. E convenhamos, isso não é por menos, tá? Mas isso é consequência
do pecado. E aqui, já falei, Isaías, ele traz a visão contra os povos, nações, tudo bem, mas, e também algumas boas profecias, né, no reino do Senhor Jesus para as nações, mas traz também muitas sentenças contra o povo de Deus, tá? E aqui não é diferente. Quando o texto ele fala aqui Ariel, Ariel vem do hebraico Ari, termo Ari e El. Você deve ter ouvido falar sobre El. Ari, El, leão de Deus, Jerusalém. Há versões que já traduzem como Jerusalém, para facilitar o entendimento. Mas significa isso, é o leão de Deus. Uma das formas com que Israel era chamado. Tanto que ele dá aqui onde Davi acampou, onde de ano a ano acontecem as festas, tá? Depois ele fala de Sião, um versículo mais à frente, ele fala de Sião, do Monte Sião, versículo 8, finalzinho do versículo 8, tá falando de Jerusalém. Eu encontrei um quadro aqui de sete características desse adormecimento. 7 características de uma igreja adormecida. Eu fiquei pasmo, porque o que eu encontrei aqui no texto, nós enxergamos na igreja em nossos dias. Primeiro, angústia. Versículos 1 e 2. Contudo, porém, a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza. E ela será para mim como Ariel, angústia. Uma igreja angustiada. Uma igreja que passa adversidades e, no lugar de reagir em fé, se acovarda, se amedronta, se angustia. Primeira característica que eu vejo. A segunda é o enfraquecimento da voz profética. Porque quando ele diz que a fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, abafada. Uma fala assobiada também. É o enfraquecimento da voz profética. A igreja está com a sua voz profética abafada, fraca, enfraquecida. A igreja está com a sua voz profética enfraquecida. Terceiro, repentinos levantes. Repentinos levantes. Versículo 5 em diante. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e no momento repentino isso acontecerá. Multidão de tiranos. Multidão de tiranos. No momento repentino isso acontecerá. E do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, grande ruído, com tufão, de vento e tempestade, labareda, de fogo consumidor. E como sonho e uma visão de noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Veja, o texto não está dizendo perseguição por amor a Deus. Não é isso. Não é uma perseguição porque amamos a Jesus, mas é um levante. Do nada surgem alguns levantes tirânicos,
muitas vezes até zombando, escarnecendo. Por quê? É perseguição por amor a Jesus? Não. É um levante, é uma afronta permitida por Deus como punição por conta dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. Quarta, uma fome espiritual, gente, será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando, sente-se vazio. Tem fome espiritual. Está como alguém que sonha que está se alimentando espiritualmente, mas continua vazio, vazio, vazio de Deus. Acha que está se alimentando espiritualmente, acha que está sendo edificado, acha que está tendo o alimento necessário para sua subsistência, mas está sonhando que está comendo. E quando desperta desse sonho, percebe que está em fome espiritual. É um retrato da igreja em nossos dias. O texto continua. O quinto, eu vejo também uma sequidão espiritual. Ou como sedento que sonha que está a beber, porém, acordando eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Sequidão espiritual. Sequidão espiritual. Acha que está saciando a sede. Mas na verdade, quando acorda, ainda está desfalecido. Uma igreja em sequidão espiritual, onde os rios de água viva não fluem, onde as águas não fluem da rocha. Uma igreja em sequidão, com sede espiritual. Sexto, entorpecimento. Versículo 9. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Está entorpecida, está andando igual o bêbado. Uma igreja entorpecida, sabe? Entorpecida. Sétimo e último lugar, uma igreja onde falta o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Versículo 10 a 12. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas os vossos olhos, vendo os vossos principais videntes. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso porque está selado. Não entende. Não entende. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, ele dirá: não sei ler. Não tem conhecimento e não consegue entender. Retrato da igreja dos nossos dias. E por que isso acontece? É a consequência do pecado. Versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Hipocrisia. Lembra que Jesus falou isso? Quando Jesus menciona o texto, ele menciona isso aqui, Marcos 7, 6 a 9. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram,
ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Hipocrisia. Por que a igreja está adormecida? Porque a igreja é hipócrita. Segundo, por que a igreja está adormecida? Eu vejo também porque Jesus não é o centro. Jesus não é o centro. Porque no versículo 14, ele diz: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, ou uma obra maravilhosa e um assombro. Em meio ao pecado, Deus ele estabeleceu um padrão, uma obra que ele continuaria a ser feita. Em meio ao nosso pecado, já existe e já está revelado este padrão, a obra maravilhosa que Deus fez e está fazendo no meio da igreja. E por que eu digo que é uma rejeição? Jesus não é o centro, Cristo não é o centro. Porque quando ele diz dessa obra maravilhosa, nós vemos perdão, ele é uma referência a Jesus como o fundamento da edificação. O versículo 14, na parte A, isso é uma referência a Salmos 118, 22 a 23. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Marcos 12, 10 e 11. Jesus contando lá uma parábola para os religiosos, e aí ele menciona isso aqui, e eles entendem que Jesus estava falando dele, falando de Jesus, que eles estavam rejeitando a Jesus como filho do dono da vinha. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ok? E por que fundamento? Porque a pedra de esquina é a pedra fundamental. É nela que a igreja está sendo edificada. Lembra daquela reflexão? Como pedras vivas? Eu falo bastante sobre isso. Ok? 1 Pedro capítulo 2. Nós somos edificados juntamente... Efésios 2, versículo 22 diz isso, juntamente. Mas como pedras vivas, 1 Pedro 2, se experimentamos, provamos que o Senhor é benigno, nos aproximemos dele, sendo edificados como pedras vivas, em que ele, Jesus, é a pedra viva, a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular, tá? Então Jesus não é o fundamento da edificação. Jesus, a doutrina de Cristo não é o fundamento, não é a base, não tem sido. Essa é a realidade. Não tem sido. Não tem como nós termos 1/3 da nação do Brasil de chamados evangélicos e a nação ser do jeito que é. Olha ao nosso redor. Olha para a sua vida. Outro. Cristo não tem sido a essência da pregação, porque na parte B diz: porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Se prega o que quer. Sabe, pega um texto, e às vezes um versículo, ou às vezes até um conjunto de versículos, e começa a se falar o que quer, o que vem da cabeça. Não se explica o texto, não se aplica o texto, mas somente
Se usa o texto como pretexto para falar o que se quer. Jesus não é o centro da pregação. A pregação não é cristocêntrica, não é o evangelho, não é o evangelho de Cristo, não é, não tem sido o evangelho de Cristo, não tem sido. 1 Coríntios 1, 17 a 24. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou desde louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, os que têm fé, pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Terceiro lugar, verso 15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem vos conhece? Isso claramente nos lembra de João capítulo 3. É uma igreja que foge do confronto. É uma igreja que foge do confronto. João 3, 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que para o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, preste atenção a partir... Tudo é importante, mas preste atenção a partir de agora. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Aí ele revela que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Uma igreja que esconde o seu pecado. Uma igreja que esconde o seu pecado. Não traz o seu pecado à luz, porque não quer ser confrontado. E mais, versículo 16, porque é uma igreja que quer ser independente de Deus. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Como assim? Estão invertendo os valores? O servo quer ser senhor? Isaías 45, 9 e 10. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que és o que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Esse é o retrato da igreja. Mas, como então, diante dessa triste realidade, como despertar do profundo sono? Sendo instruído na sã doutrina, 2 Timóteo 2, 24 a 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a Deus e a tornarem a despertar
desprendendo-os dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Como? Ensinando a sã doutrina. É isso. Por que nessas reflexões, eu muitas vezes eu estou... você me vê fazendo um chamado a arrependimento, mostrando os erros e mostrando o certo. Por quê? Porque eu sei que mesmo que muitos que assistam a esses vídeos se digam de Cristo, muitos de nós estamos adormecidos. Eu preciso te instruir na sã doutrina. Ainda que aconteça o que eu vou dizer no segundo tópico aqui, né, de como despertar. Primeiro, é ser instruído na sã doutrina, não no lixo. Não no lixo. É na sã doutrina, não no lixo que tem por aí. Em segundo lugar, nós despertamos do sono acolhendo o confronto. Porque ser instruído da sã doutrina vai confrontar. Porque vai apontar o nosso pecado. Vai doer. Falava isso há um tempo atrás com os irmãos no Telegram, no canal do Telegram. Vai doer. Porque vai confrontar. Então precisa acolher o confronto. 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 a 15. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Então, procurando fazer cada vez mais firme a vocação e a eleição, sendo exortado sobre a sã doutrina, mas sendo despertado com admoestações. Terceiro, recordando, mantendo vivo na mente a doutrina dos apóstolos, não perdendo foco. Poderia ter colocado aqui, não desviando-se do foco. 2 Pedro 3, 1 e 2. Lembra daquela reflexão? A doutrina dos apóstolos nos últimos dias, talvez. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação e o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Pedro equiparando os ensinos apostólicos com as escrituras no Antigo Testamento, mostrando que aquilo que eles estavam falando era a palavra de Deus. Mas palavra de Deus é um mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então eram ensinos que, na verdade, a doutrina apostólica era o ensino de Cristo por meio daqueles que os aplicavam na nova aliança, sendo estes apóstolos que foram enviados pelo Senhor e pelo Salvador Jesus Cristo. Ensinos que nos fazem, nos compartilham as palavras pelas quais somos salvos, e ensinos que nos fazem obedecermos ao Senhor. E quarto lugar, andando em novidade de vida. Romanos 13, de 11 a 14.
E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Em quinto e último lugar, remindo o tempo. Efésios 5, 14 a 17. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A igreja está num profundo sono. Um profundo sono. Mas nós precisamos despertar enquanto há tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.